Bom dia, paz, esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã e compartilhar aquilo que tenho lido, aquilo que eu tenho aprendido dentro da palavra. E hoje, lendo no livro de Eclesiastes, eu queria compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração quanto alimento, quanto palavra para a nossa vida. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor o fim das coisas do que o começo, em outras versões, o princípio. Melhor é a paciência do que ser arrogante. Amados, é muito interessante essa palavra porque nós precisamos entender o contexto dela e ela tem que dar contexto para a nossa vida. Porque quando ele está dizendo que melhor é o fim do que o começo, isso está dizendo para mim e para você que nem todo começo vai ser bom. E quando o começo começa de uma forma correta, não tem contexto, não está dentro da história, dentro da palavra. Então, amado, quando ele fala em Eclesiásticos 7, 8, que é melhor o fim do que o começo, e que é melhor ter a paciência do que a arrogância, Deus está falando conosco, que a gente venha ter paciência, que a gente venha perder toda a arrogância e que a gente venha ser paciente para chegar nessa caminhada até o fim. E só chega nessa caminhada aqueles que perseveraram, aqueles que criaram uma experiência com Deus e alcançaram essa esperança de chegar até o fim. Mas eu quero falar para você hoje, se deu errado, não é ruim para você isso. Se está dando errado, é porque você está sendo preparado ou preparada para viver o certo, que é lá na frente. Porque o Senhor está falando que o começo não vai dar certo. Então, se você está dando errado para você, se não é algo bom, isso não é algo ruim, não. Se está dando errado no começo é porque Deus está na situação, porque Ele está falando aqui que é melhor o fim do que o começo. Então, se está dando errado, não é ruim. Se deu errado porque você está sendo o quê? Preparado ou preparada para viver o que é certo. E lá na frente, quando Deus te preparar, você vai vencer todas as adversidades, você vai vencer todas as dificuldades e Deus vai te preparar para viver o melhor. Então, quando Deus fala que é melhor o fim do que o começo, se o começo está dando errado para você, isso não é ruim. É Deus te preparando, é Deus te entregando, é Deus te ensinando, talvez é Deus tirando essa arrogância, essa prepotência e trazendo a paciência que é o tempo da espera. Só tem como dar certo, amado, quando deu errado no início. Não tem como dar certo, porque só tem como dar certo quando começa errado. Sim, quando o erro começou, porque senão isso não dá contexto, isso não dá história. Que graça teria a sua história se tudo começasse bem, se começou certo, no meio deu certo e no final também? Como é que você teria experiência? Como é que você contaria a sua experiência? Como é que você teria que passar contando experiência, dizendo, olha, o começo foi muito bom, deu tudo certo, o meio também e o fim melhor ainda. Ei, amado, para dar contexto, para a gente viver o Eclesiastes que eu estou falando aqui, tem que olhar para você e dizer assim, olha, no início eu passei luta, no início eu passei dificuldade, eu passei a tribulação, no início foi muito difícil e no meio eu até pensei em parar e desistir porque as lutas eram grandes, no meio eu me senti cansado, no meio eu me senti enfadigado, no meio eu passei as provas e cheguei ao ponto de até querer desistir. Mas não desistir, porque o final vai valer a pena, porque o sinal valeu a pena. Aí sim a tua história tem contexto, aí sim a tua história você tem o que falar, aí sim a tua história você tem que contar, porque, amado, Deus não levanta homens e mulheres segundo o seu coração no paraíso, Deus levanta homens e mulheres segundo o coração é no vale, é no deserto. Então você tem que começar passando a luta, a prova, a dificuldade, a cansar no meio dessa caminhada, mas não desistir, persistir, perseverar, gerar experiência, para que no final você diga assim, olha, valeu a pena toda a luta, toda a dificuldade, todo o cansaço no meio dessa história, mas que no final deu tudo certo, amado. Pode até estar difícil, mas não tem por que você parar, nem tem por que você pensar em parar. É melhor o fim do que o começo. Se você está no começo e está dando errado, é as lutas, as provas, as tentações, é Deus te moldando, é Deus te fortalecendo, é Deus te ensinando. Se você está no meio dessa caminhada e a caminhada em fadiga, está cansado, Ele renova as tuas forças.
Ele te dá esperança para você no final dizer: valeu a pena a luta que eu passei, o esforço que eu vivi, a dificuldade que eu enfrentei, os vales, as dificuldades, as adversidades que eu passei. Você vai poder dizer: é melhor o fim do que o começo. Pode estar até difícil para você, mas Deus está te fortalecendo. É Deus que te fortalece. Por isso Ele te entrega essa palavra nesse dia. Por isso Ele entrega para você essa palavra de fortalecimento. Ei, amado, pode até começar errado. O meio pode até fazer você parar em tentar, em querer desistir. Mas o Senhor te diz nessa manhã: continua, porque vai valer a pena. O final, Deus já preparou um hino de vitória. O final, Deus já preparou a bênção de Deus para a tua vida. Deus está te fortalecendo. Deus está fazendo você ser uma pessoa forte nessa caminhada, nessa dificuldade. Deus, Ele tem cuidado de você e tem fortalecido. E Ele é a tua força e Ele está te fazendo ser forte. Declara nesta manhã: Deus está me fazendo ser forte. E pessoas fortes, amado, ninguém consegue parar. Essa é a palavra de Deus para você. Pode estar até dando errado no começo. Você pode até estar no meio pensando em desistir. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: Ele está te fortalecendo, Ele está te fazendo forte para você prosseguir, para você vencer. E pessoas fortes, ninguém para. Então Deus está dizendo: diga ao meu filho, à minha filha, diga a ele que ele é forte. E Deus está te declarando essa palavra hoje, nesse dia, nesta manhã. Melhor é o fim do que o começo. E se o começo está dando errado, isso não é ruim para você, diz o Senhor. É Deus te preparando, é Deus te fortalecendo para você viver o melhor de Deus, que é o fim de tudo e de todas as coisas. Deus está dizendo para você que o começo, você tem que dizer assim: eu passei luta, eu passei dificuldade, eu passei os problemas, as adversidades. No meio da caminhada eu até pensei em parar e desistir, mas o Senhor me fortaleceu e eu estou vivendo o cumprimento da promessa. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração e que você possa tomar posse dessa palavra, porque Deus está te fortalecendo, Deus está te fazendo forte. E eu quero te dizer que pessoas fortes, ninguém para. Pessoas fortes, Fernanda, ninguém para. Ninguém para. Isso é o que nós somos diante de Deus e na presença de Deus. Amém? Que o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, venha te abençoar nessa manhã, que Ele venha te fortalecer nessa caminhada. Pode até estar dando errado no início, isso não é ruim, porque o meio também pode até estar nos cansando, mas como nós lemos em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o bom não é o começo, mas o fim de todas as coisas, que assim possa ser na nossa vida. Que hoje Tu venha nos fazer forte, para que ninguém nos pare, nada venha nos parar, pois eu oro e abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo e vai assistir esse pão diário, e que a unção, a Tua graça, o Teu poder seja sobre a nossa vida. Nos abençoa nesse dia, Pai, nos dá força para vencer e não nos permita parar na caminhada. A nossa história vai ter contexto, a nossa história vai ter o que ser contada, porque nós vencemos o início, o meio e chegamos até o fim, porque Deus é conosco. Fique com Deus, Deus te abençoe.